Vai me dar graça, os irmãos também, se passar do horário só um pouquinho, os irmãos vão ter graça também. Temos a Santa Ceia ainda, amém? E em nome de Jesus, eu sei que você, é mais fácil talvez falar um pouco porque você já, em nome de Jesus, acompanhou o livro durante a semana, acompanhou a ministração do pastor Wilson, compartilhou nas reuniões com a sua célula, amém? Então você vai estar entendendo já basicamente tudo aquilo que eu vou falar aqui. Então isso é para afirmar no seu coração aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Então nós estamos vendo aí, irmãos, sobre a noiva. Quem é a noiva de Cristo, irmãos? Acho que você já teve revelação até aqui. Nós, a igreja, eu, você, nós somos a noiva. Amém? E quem é o noivo? O Senhor Jesus é o noivo, nós vamos nos encontrar com Ele. Estava aqui agora, nós estávamos cantando uma canção sobre a volta. E eu estava, essa semana eu não vi esses dias aí, mas ontem eu vi alguma coisa de notícias sobre guerras, e às vezes eu não sei se, eu não quero me alegrar com as guerras, é claro, mas quando eu vejo lá a guerra aumentando, algumas situações falando, aleluia, ele está voltando, Maranata, não é que a gente se alegra com a desgraça dos outros, não, mas a gente percebe que isso vai ter que acontecer, é o fim dos tempos, e isso nos mostra que Jesus está voltando, amém? Fala para o seu irmão, ele está voltando. Agora a pergunta que muitos temem. Você está preparado? Pergunta para o seu irmão, você está preparado? Você pode até dizer, eu estou sendo preparado em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos falar então, depois da nossa compreensão do projeto de Deus para a eternidade, lembra-se, o projeto de Deus para a eternidade, para mim e para você. A preparação da noiva para encontrar o noivo e a casa de Deus. Nós ouvimos falar isso, nós lemos isso, nós nos reunimos, falamos sobre isso. Só que cabe a nós escolhermos fazer parte disso, ou vivermos apenas o aqui e agora. Cada vez que falar isso, os mais velhos lembram de um programa antigo, né? Não tem como não lembrar. Mas veja, é uma escolha nossa. Meu irmão, deixa eu dizer para você, você já é salvo, amém? Você está garantido a entrada no céu. Você vai estar conosco, todos nós. Mas aqui está falando de um propósito. E esse propósito, ele não é colocado goela abaixo. Não é obrigatório. O Senhor não impõe. O Senhor não te obriga. Você escolhe entrar no projeto de Deus. Amém? Uma coisa eu sei. Seus projetos pessoais podem ser bons. Mas do Senhor é infinitamente melhor. Seus projetos podem falhar, mas o do Senhor nunca falhará. Amém? Então nós escolhemos, você tem uma escolha, diga escolha. Uma vez que já escolhemos, agora precisamos sermos preparados para sermos encaixados na construção de Deus. Então você, quem já escolheu o projeto de Deus, dá uma glória a Deus. Olha o que você está falando, hein? Quem escolheu entrar no projeto de Deus, é opção sua, é da sua vontade. Então veja, uma vez que nós escolhemos, agora nós precisamos ser preparados. Pergunta para o seu irmão aí, você está preparado? Pergunta, você já entrou na forma? E a pergunta que não quer calar que nós temos para hoje. Você está sendo lapidado? Aleluia. Então veja só, esse preparo, a primeira coisa que você precisa saber, quem faz é o Senhor. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O Espírito Santo é que te prepara, que te transforma. Não é a sua transformação, não é aquilo que você consegue. Não é a sua força, mas o próprio Espírito de Deus que te transforma. Então veja, por isso que o mais importante é a sua escolha, a sua decisão. Eu aceito esse projeto, eu quero a transformação que Deus tem para mim. Amém? No capítulo 8 nós vimos que nós somos pedras. Acho que vocês não leram o livro. Nós somos pedras vivas. Fala para o seu irmão, você é pedra viva. Se você é uma pedra viva, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Fala para o seu irmão, mas fala para ele, se mexe aí, faz alguma coisa. Porque você é uma pedra viva, você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. Então nós vimos que no projeto de Deus, de casa, como está escrito em 1 Pedro 2, 1 ao 5, nós somos as pedras vivas, ou pedras que vivem. Éramos pedras mortas. Era pedra, mas morta, não tinha vida. Porque não tinha o Senhor. O Senhor não fazia parte da sua vida. Seu espírito estava morto.
sem eternidade, mas agora a vida de Deus está em nós. Por quê? Porque você nasceu de novo. Amém? Então você é uma pedra viva. No entanto, essas pedras precisam ser trabalhadas para estarem no formato correto para o encaixe na construção. Aqui a gente não sabe se vai ser exatamente assim, ou é um símbolo da perfeição, mas você vai ter que ser encaixado aqui. E para ser encaixado aqui, você tem que ter o mesmo formato, um cubo perfeito, uma pedra perfeita. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando para isso. Aí você olha assim e fala, uma pedra perfeita? Eu vou ter que ser perfeito? Eita, nós, então, Jesus não volta rápido ainda não, que ainda tem muita coisa para ser feita. Senhor, dá um tempo, porque ainda tem muita coisa para ser feita aqui na minha vida. Creia, o Senhor é quem vai fazer. Até o tempo não cabe a você, mas a transformação, eis-me aqui, o deixar ser trabalhado, isso é com você. Amém? Então veja só, como na construção do templo, esse trabalho é feito na pedreira. Que trabalho? Quando havia o templo, ele era feito com pedras, e essas pedras não poderiam ser feitas ali, não poderiam ser desgastadas ali, não poderiam ser lapidadas ali no templo. Ela tinha que ser feito isso lá na pedreira. Elas só chegavam prontas para serem encaixadas no templo. Da mesma forma, eu e você estamos sendo preparados para naquele dia sermos apenas encaixados. Então não tem esse negócio que alguns pensam que, não, quando eu estiver lá com o Senhor, aí Ele vai me transformar. Aí Ele vai me mudar. Não, você vai para lá transformado já, lapidado em nome de Jesus. Amém? Amém? Ou seja, o que é essa pedreira? É a vida que você está vendo. É a vida que você está vivendo. E para alguns é uma pedreira maior que outros. Rapaz, talvez você pode dizer assim, pastor, está sendo uma pedreira mesmo essa vida. Você que já construiu, né? Já fez a sua casa ali, fez alguma coisa, uma reforma, e colocou mármore ali no banheiro, ou então mármore, né? Pedra de mármore na cozinha. Você já parou para pensar como seria se o camarada trouxesse a pedra para dentro da sua casa? E ali dentro da sua casa ele cortasse a pedra, ali ele ficasse trabalhando na pedra, e só então ele colocaria no lugar? Não é assim que acontece. Geralmente ele vem com a pedra pronta e só coloca. Vai lá, tira as medidas e coloca no lugar. Porque daria muito trabalho fazer isso na sua casa. Faria muita sujeira também, né? Quem já trabalhou, mexeu com construção, sabe como é que é. Então a pedra, o mármore tem que vir pronto. A pedra que sou eu e você, estaremos prontos naquele dia em nome de Jesus. Em Apocalipse 21:15 fala que a Nova Jerusalém é um cubo perfeito. Então nós não sabemos se é literal ou se é figurado, mas expressa algo perfeito, e só pedras no mesmo formato. Que formato? Perfeito. Só no formato perfeito se encaixam nela. Isso está dizendo que você, eu e você, como pedras que vivem, estamos nos tornando pedras perfeitas. E seremos encaixados nesta construção. Amém? Veja, só o Espírito Santo é quem opera essa adequação em nossas vidas. Essa transformação vem através do Espírito Santo, só Ele que faz. Através de pessoas, veja, sempre o Espírito Santo. Mas Ele usa pessoas, crises, situações difíceis, contexto bom, contexto ruim, contextos adversos, família, vida profissional, vida sentimental. Então veja só, por pior que sejam as situações, independente de quem seja que está junto com você, sejam pessoas aqui, irmãos, sejam pessoas da sua família, sejam pessoas no trabalho, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, a saber, para o seu projeto, para o seu propósito. Então a situação pode estar ruim, você tem um chefe lá que pega no seu pé. Creia, é o Senhor tratando você. É o Espírito Santo tratando a mudança que é necessária. Irmão, deixa eu falar para você, nós não conseguimos nos mudar. Você não consegue. Se você falar, não, agora eu vou mudar, não vou mais fazer assim. Chega uma hora você faz. Agora eu vou mudar, não vou mais ser assim. Chega uma hora você acaba sendo. Às vezes não expressa, não vem para fora, mas está lá dentro. Eu me lembro, falo para os irmãos que quando eu converti, a minha preocupação era que eu falava muito palavrão. E eu tentei de todas as formas, até as mais absurdas, não falar. Até que chegou o momento que eu percebi que não dava. E aí eu não tinha o ensinamento que você tem hoje.
E aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Comecei a orar e Deus transformou e Deus mudou. Por quê? Quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Amém? Minha irmã e meu irmão, né, que é casado, não é você que transforma o seu cônjuge. Não é você, não é as suas broncas, não é o seu xingamento, não é a sua dureza, não é a sua cara brava, não é a sua cara feia. A cara feia, né? Você já é feia, é difícil evitar. Mas não é nada disso que transforma o seu cônjuge. As suas orações podem contribuir, mas quem vai transformá-lo? Isso serve para os seus filhos, para os seus pais. Quem vai trazer essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pergunta para o seu irmão, você precisa ser transformado? Fala para ele, seja cheio do Espírito. Aleluia. Estou cronometrando aqui, tem que dar 10 minutos para cada capítulo e ainda não vai dar, tem que ser 5, eu já passei. Então veja só, segundo 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, haverá dano para quem não for preparado. Haverá dano para quem não estiver pronto naquele dia. For preparado onde? Aqui na pedreira, aqui nessa vida. Meu irmão, esta vida é a única oportunidade que você tem para ser transformado, para ser moldado e lapidado pelo Senhor. A única. Mas quem chegar pronto será encaixado e haverá galardão, prêmio. Né? O próprio encaixe já será o prêmio. Então veja, o que você tem que fazer então? Nessa vida, foque nessa preparação. Né? Você precisa, nós vamos falar, você precisa cooperar com o Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, mas você sabe que é Ele que transforma. Eu vou perguntar, mas você não precisa levantar a mão, tá? Não precisa se expor. Tem algo que você já tentou mudar na sua vida? Tem alguma coisa em você que você sabe que é ruim, que não é bom, que atrapalha, que dá trabalho, que te coloca em confusão? Ontem eu saí de casa, né? Fui levar umas meninas que estavam lá na célula, né? Dar carona, levar elas para casa. Aí eu entrei num lugar, irmãos, na rua ali. E aí, a rua normal, que você tem que olhar para a esquerda onde os camaradas vêm, né? E a faixa. E eu fui, passou um camarada de bicicleta, que eu não sei de onde que ele veio, na contramão, no meio da pista, aí xingou um palavrão. Falei, ué, nem vi. Ele xingou. Eu vi que ele veio pelo meio da pista. Eu pensei, ô Jesus, se fosse outros tempos, eu tinha engatado uma ré, e Deus sabe o que eu teria feito. Não quer dizer que eu não fiquei bravo não, irmãos, eu fiquei, ainda falta transformação aqui. Mas já é um começo, porque eu teria engatado uma ré ali. O camarada xingou, nem vi o que aconteceu. Então veja, foque nessa preparação. Você sabe que precisa ser transformado. Busque isso no Senhor. Não vai com essa história de que, não, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E se Deus quiser, Ele me muda. Você tem que querer primeiro. É lógico que Deus quer que você mude. Por que Deus quer? Porque vai ser bom para você. Vai te tirar de umas enrascadas, vai melhorar a sua vida. Mas você deve ser o primeiro a querer. Amém? Então esse querer tem a ver você focar a sua vida nisso, nessa transformação. Aí nós vimos o capítulo 9, como que ocorre essa transformação? Como que ocorre essa preparação? Como é que eu sou preparado para ser encaixado? Lucas 1:26 fala do encontro, nós vamos ler tudo, que não dá tempo, o encontro do anjo Gabriel com Maria, anunciando que ela ficaria grávida, anunciando que o Salvador viria através da vida dela. Veja, assim como para mim e para você, o anjo mostra o projeto de Deus para Maria. Ou seja, ele mostrou para Maria o projeto. Deus mostra o projeto para você também. Você está nesse tempo de jejum, da leitura do livro, aprendendo, recebendo revelação do que é o projeto de Deus. E o que é o projeto de Deus, na verdade? Assim como em Maria, é Jesus ser formado em você. Olha que bênção maravilhosa. Fala para o seu irmão, Jesus está sendo formado em você. Fala assim, com alegria, né? Nem que for para o seu cônjuge, fala, Jesus, nem que for pela fé, Jesus está sendo formado em você. Foi o que aconteceu com Maria, e veja, Jesus está sendo formado em nós também, mas assim como ela aceitou o projeto. Então veja, esse projeto de Jesus ser formado em nós, começa com o seu sim,
Começa em você aceitando isso. E aí o projeto, essa formação, essa lapidação começa na nossa vida. Então veja só, como é que aconteceu ali na vida dela e acontece na sua vida também. Primeiro, alegre-se. Alegre-se, Jesus está te transformando. Alegre-se porque há um projeto independente do quanto você tem que ser transformado, independente se você é aquele que ainda engata ré no carro, você está sendo transformado e foi aceito, escolhido por Jesus para essa transformação. Então alegre-se, pois não tem a ver com você. Alegre-se porque essa transformação vem de Deus através do Espírito. Não tem a ver com o seu merecimento. Não é pelo seu merecimento, não é pelo seu esforço, mas é pura graça de Deus. Aleluia. Segundo, se Jesus agora está em mim, há uma promessa de reino eterno, onde não mais seremos conduzidos pela carne, né? Assim como Jacó, receberemos um novo nome. Hoje talvez, eu não sei, se ele ainda seja conhecido como o camarada que dá ré quando é xingado no trânsito, ou que quer descer e tirar satisfação, mas você vai receber um novo nome em nome de Jesus. Esse processo é espiritual. Maria perguntou como engravidaria. Veja, se é algo para a eternidade, só pode ser espiritual, só pode ser produzido pelo Espírito. Então toda mudança genuína, guarde isso, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, não é pelo seu esforço, não é pelo método, não é por aquilo que alguns colocam ali, regras. É pelo Espírito Santo de Deus. Você pode seguir as regras, você pode até não fazer algumas coisas, mas a verdadeira mudança, ela começa aqui, é no seu espírito. Amém? E essa mudança, ela é genuína, quando ela é feita pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Veja, há uma participação minha no processo? Sim. Qual foi a participação de Maria? Eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade. Você precisa dizer, eis-me aqui. Muda o que tem que ser mudado. Muda aquilo que eu nem reconheço. Mostra para mim aquilo que eu nem reconheço que precisa de mudança. E aquilo que eu já reconheço que precisa mudar, eis-me aqui também. Muda o que for preciso. Amém? Veja, haveria consequências no eis-me aqui. Vai haver consequências no eis-me aqui. Alguém vai fechar o seu carro com uma bicicleta, você vai ficar quieto e alguém que vai estar junto pode dizer, esse camarada é bobo mesmo. Ou então o camarada da bicicleta vai se crescer para cima de você e falar, agora que eu vou xingar mesmo, eu que vou atropelar ele com a bicicleta. Haverá consequências, houve consequências ali, pode haver consequências para você também, ali para Maria. Também, imagina o que pensaram, o que falaram ali dela. Então veja só, essas consequências, a obra de Deus confrontará tudo à sua volta. A obra de Deus na sua vida, veja, quando nós falamos obra de Deus, nós estamos falando de forma geral, a obra que Deus tem na sua vida vai confrontar o que está ao seu redor. Vai confrontar, às vezes, família, parentes. Exemplo, perdão. Perdão vai confrontar o seu ego. Pastor, eu vou ter que perdoar, mas eu estou certo muitas vezes. Às vezes você acha que está certo e não está. Mas vai ter que perdoar. Veja, isso é algo espiritual. Naturalmente, o ser humano ele não perdoa. Ele quer, na verdade, a vingança, quer pagar na mesma moeda, mas por isso que é algo espiritual. E quando eu escolho perdoar, é algo também espiritual que Deus move na sua vida. Amém? Como Cristo fez, o Espírito Santo acrescenta algo e a pedra viva é mais uma vez moldada. Veja, uma simples decisão de perdoar. Você está sendo moldado pelo Senhor. É Cristo sendo formado na sua vida. Aí alguém pode dizer, mas Deus me aceita como eu sou. Pois é, Ele te aceitou como você veio. Ele te aceitou como você é. Para salvação. Para ser salvo, sim. Mas nós somos chamados não só para ser salvos. Nós somos chamados para ser a noiva de Cristo. Eu coloquei um exemplo. Como é que você aceitaria? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Como é que você aceitaria o seu cônjuge? Você aceitaria o seu cônjuge de qualquer jeito para o casamento? Não, eu sou a Lúcia, né? No dia do casamento nós fomos casar, chego eu lá, todo mulambo. Eles estranhavam os trajes que eu usava na minha época de jovem, né? Que eu era do pessoal ali do movimento e tal. E aí eu usava blusa de cobertor, era feito cobertor,
sei lá que material que é, touca na cabeça, calça boca de sino com pizza. Você não sabe o que é calça com pizza, você pergunta para alguém mais velho aí. Calça com pizza, e a pessoa chega para o casamento lá, daquele jeito, ela lá toda pomposa, lá com a roupa, né? Passou pelo dia da noiva e tal, e eu chego lá assim. Não, o que importa é amor. Você me conhece e me aceita como eu sou, então eu vou desse jeito mesmo pro casamento. É claro que não. Se hoje ainda você não olha para o seu cônjuge, se você está do lado dele aí, do lado dela. Pode olhar. Se aceita, ainda hoje, o jeito que ele é, o jeito que ela é, aceita tudo, você fala, tá tudo bem. Você pode olhar para o seu cônjuge, para o seu esposo, a sua esposa, e falar assim, você não precisa mudar nada. Ai, hoje vai ter ligação, pastor, me ajuda, o senhor vai falar aquilo lá, ai. Precisa. Agora, se nós temos um padrão, você acha que o padrão de Deus pode ser de qualquer jeito? Você acha que Deus tem que aceitar tudo? Veja, Jesus é o nosso referencial. E aí, como o pastor Wilson escreveu lá, você quer ser um príncipe? Continuar como um príncipe? Se tornar um príncipe? Ou você quer ser... Ele colocou sapo, né? Mas eu prefiro colocar, você quer ser o Shrek a vida inteira. Veja, essa transformação é isso, você se parecer cada vez mais com Cristo. Amém? Nem que for pela fé. Fala para quem está do seu lado, você parecendo com Cristo. Nem que for pela fé. Depois nós vimos que para essa transformação, Deus definiu condições, o ambiente, o processo para esse projeto eterno. Primeiro, sermos a imagem e semelhança da Trindade. O DNA de Deus, só o ser humano tem. Só você se parece com o Senhor. Só você pode, só o ser humano pode, a cada dia, se parecer mais com o Senhor. Fomos criados para dominar. Deus nos deu esse domínio, pois temos um propósito. Para que essa condição? Por que você foi criado e tem condição de dominar? Porque há um propósito para mim e para você. Autorização para prosperar. Somos os únicos seres, se você ler lá na criação, que foram abençoados. Isso quer dizer, você já foi abençoado. É o que? Condição, permissão, autorização para prosperar. Temos o propósito de multiplicar, pois o propósito de Deus é fazer grande a sua família, fazer a sua família crescer. E você foi escolhido, olha o privilégio. Você foi escolhido por Deus, nós fomos escolhidos por Deus para fazer parte desse projeto, do crescimento da sua família. Nós recebemos alimento diferenciado. Se você vê lá na criação, não eram ervas, mas frutos que têm semente. Semente quer dizer o quê? Tem vida, o Senhor é a vida, Ele é o nosso alimento. Você precisa de vida de Deus, se alimente todos os dias do Senhor. Depois dessas condições dadas ao homem, Deus o colocou no jardim do Éden, jardim de delícias, jardim de prazer, e ali ele teria comunhão diária, liberdade para comer da árvore da vida e trabalho prazeroso. Qual que é o trabalho dele? Guardar e cultivar. E era um trabalho prazeroso, era algo que era feito com prazer, com alegria. Por quê? Porque era um propósito de Deus. Meu irmão, Deus não te dá nada, não faz nada, não te dá direção nenhuma se não for com alegria. As coisas de Deus são com alegria. Pode ter uma dificuldade, pode ter luta no caminho, mas aquilo que Deus tem como propósito é prazer e alegria. Amém? Outros lugares você vai ouvir diferente, né? Você vai ouvir que tem que sofrer, né? Para estar cheio de Deus. Se está tudo bem é porque não tem Deus. Agora você está sofrendo, né? Como alguns dizem, se está no estreito é porque é de Deus. Se tem muita resistência e choro, então é de Deus. Não, Deus tem prazer e alegria nos seus filhos. O propósito de Deus é com prazer, é com alegria. Amém? Então veja, se guardar e proteger do quê? De animais selváticos. O que é isso? O que ele fala? Ele explica ali. São seres independentes. Não pense, né, nos dias de hoje como animais realmente, mas seres independentes. Vivem por conta própria e não aceitam liderança sobre si. Esse animal, né, no caso você sabe, a serpente, né, não só entrou, mas ainda conversou com o homem ali e levantou dúvidas sobre o caráter e o amor de Deus. Animais selváticos ainda nos rondam nos dias de hoje. E vão querer falar para você, vão querer questionar com você, colocar em dúvida
o caráter e o amor de Deus. Será que Deus te ama? Às vezes não fala assim, né? Será que Deus te ama mesmo? Mas vem com outra pergunta. Será que você converteu mesmo? Será que essa conversa de propósito é verdade? Será que esse negócio de Deus é verdade? Você não está indo lá só dando dinheiro para o pastor, não? Será que é isso mesmo? No final não vai dar tudo certo? Vai todo mundo no mesmo lugar? Veja, são animais selváticos, não se submetem, que vêm falar muitas vezes no seu ouvido. Às vezes fala pessoalmente, às vezes fala na sua mente, é o diabo falando também, às vezes fala através da internet. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Quando paramos para ouvir animais selváticos, o processo de pedra perfeita para. Parou o processo ali. Esses animais dizem, pensem, eu acho que você não tem ouvido isso por aí, né, geralmente, mas será que alguém tem dito isso? Pense mais em você. O importante é você. Pense nas suas alegrias. O importante é você ter prazer. O importante é você ter alegria. Está fazendo, está prazeroso, está com alegria, então aí não importa os outros. Não importa a religião, importa você estar bem. Né? Corta da sua vida o que não te dá alegria, o que não te dá prazer. Né? Corta e se volte para o seu projeto pessoal. O seu projeto pessoal. Esse vai dar prazer, vai dar alegria. Pode até dar um certo prazer e alegria, mas vai ter tempo contado. Mas o propósito de Deus é alegria e prazer eterno. Amém? Veja, no capítulo 11 nós vemos que o prazer é necessário. O ser humano ao sair do Éden perdeu uma vida com prazer. A alegria é consequência de viver com prazer. Irmão, se você não tem se alegrado, falta prazer na sua vida. E não adianta buscar o prazer em outras coisas. Sabe por quê? Você já é uma pedra que vive. E a pedra que vive vai se tornar pedra perfeita, e para isso só tem prazer no Senhor, nas coisas do Senhor, no projeto de Deus. Pastor, eu tenho prazer em outras coisas, eu não vou falar sobre isso. Veja, por que não tem prazer? Perdeu o propósito, mas ainda tem. O homem perdeu o propósito lá, mas continuava tendo necessidade de prazer. Nisso o diabo entrou e se especializou em fornecer prazer neste mundo. Prazer pelo prazer, mas sem propósito nenhum. Hoje o que mais tem de investimento aí é para prazer. Né? Tudo que você pensar para a pessoa ter prazer, para ela ficar bem, para ela se alegrar, para ela se divertir, não falta nada. Cada vez aparece uma coisa diferente. Né? Então veja, essas coisas vão dar prazer, mas ela tem tempo limitado. Ela tem prazo de validade. Mas o prazer é o prazer pelo prazer, não é o prazer pelo propósito divino. Se não há alegria, não há prazer. Há coisas que nos dão prazer. E veja, isso são coisas lícitas. Filhos, netos, nos dão prazer. Não trabalhinho também, mas dá prazer. Né? Veja, são coisas lícitas. Mas se não são consequências do propósito, é a busca do prazer pelo prazer. Você nasceu de novo e o prazer genuíno, vindo do propósito de Deus, te trará bênçãos. Por quê? Irmãos, vou falar a verdade, talvez 99,9% aqui converteu porque está precisando de uma bênção. Foi atrás de Jesus porque precisava de alguma coisa, tinha uma necessidade. Tinha acabado o prazer, talvez com a família, com coisas materiais, o prazer próprio por causa de uma enfermidade. E aí veio. Mas veja, essas coisas podem nos dar prazer, mas não dependeremos dela. Você não depende mais de coisa alguma para te dar prazer, para te dar alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém? Pastor, você não está acontecendo isso. Então alguma coisa está errada. Veja, a criança tem prazer e é feliz com o quê? O que a criança tem prazer e é feliz? Com brincadeira, com doce, com pirulito, com danoninho, com sorvete. Essas coisas dão prazer à criança. Mas chega uma hora, ela entende o propósito do alimento correto. Às vezes chega assim, depois de anos, né, que ela fica assim num formato diferente, ela tem prazer nos alimentos corretos. Né? E depois de um tempo ela tem prazer do quê? Ela entende o investimento dos pais, da correção, dos ensinos, né, das chatices. Por que será que meu pai não deixava eu comer 10 danoninhos de uma vez só? Por que eu não deixava eu tomar o pote de sorvete inteiro quando eu tinha vontade? Era chato, hoje ele entende, porque cresceu. Quando você cresce na fé, quando você cresce como pedra, está sendo preparado, você tem prazer nas coisas do Senhor. Você entende o propósito e tem prazer no propósito de Deus.
Amém? No 12 nós vemos o que é intimidade com o Espírito Santo. Nós falamos que essa transformação vem através do Espírito Santo. Então eu preciso, foi até assunto da aula, falei para os irmãos ontem, o assunto da aula de ontem, né, do Maturidade lá em Itajamar, e vai ser o assunto de amanhã também aqui em Jundiaí, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmão, sabe o que às vezes você não tem mais prazer em certas coisas? Não tem prazer às vezes para vir para o culto mais. Não tem prazer em orar, você ora sim por obrigação e ora... E às vezes nada acontece porque não há mais prazer. Não tem prazer em ler a palavra, não tem prazer. Você não está lendo nem o livro do jejum, até comprou, mas não está lendo. Por quê? É porque não consegue, porque não tem mais prazer. Não tem prazer em estar com os irmãos. Agora não tinha oportunidade de ter comunhão, agora tem todo domingo. Mas você não vai. Por quê? Você tem prazer talvez em outras. Você está buscando prazer às vezes em outras coisas. Não, vou buscar o prazer lá no jogo de futebol que vai ter no domingo. Eu vou buscar o prazer lá com os meus amigos lá do trabalho que vão fazer alguma coisa lá. Ah, é churrasco, eles vão fazer lá, mas o pessoal conta piada, dá risada, né? Toca uns negócios esquisitos lá, mas tudo bem, eu tenho prazer lá. Por quê? Perdeu o prazer nas coisas do Senhor. O que é isso? Falta do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, há prazer. Há luta, há dificuldade, há barreiras, há situações difíceis, mas há prazer. Quando entendemos então que depois do eis-me aqui, e que o modelador do processo de transformação de pedras é o Espírito Santo, cabe a nós, diga, cabe a mim, mais alto, cabe a mim, cultivar um relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Não adianta eu orar, o pastor orar, alguém orar para você ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. É você que precisa buscar isso. É você que precisa fazer. No Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava poder e se retirava. Mas agora, como ele é santo, então por que ele não permanecia no homem? Porque é o Espírito Santo. E o homem era um homem pecador, pecava. Mas através do novo nascimento, seus pecados foram removidos. Seus pecados foram pagos pelo Senhor. Agora, o Espírito Santo pode habitar em mim e em você. E ele habita na sua vida. Então o problema do pecado foi resolvido. E agora ele habita em você. Para quê? Ele não tinha onde morar, veio morar dentro de mim. Não. Por que o Espírito Santo habita em você? Para manifestar poder, sim. Para ser usado com dons, sim. Mas principalmente para transformar a pedra viva em pedra perfeita. O Espírito Santo, quando você se enche dele, ele transforma a sua vida. Amém? Então nós precisamos buscar ser cheios. Veja, como eu falei ontem, o Espírito Santo já está aí. Mas veja, o Espírito Santo já foi te dado, mas o transbordar, o ser cheio diariamente, depende de você buscar. Amém? Fala para o seu irmão, seja cheio do Espírito. Paulo nos ensina a andarmos no Espírito, a sermos cheios do Espírito, de tal forma que esse transbordar alcança a nossa alma e até o nosso corpo. Então você, veja, é um cheio que é de dentro para fora. Esse é o ser cheio. Quando é de dentro, nós somos um ser triuno. Temos corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo nos enche de forma que ele afeta a nossa alma. Quando ele afeta a nossa alma, o que é isso? A transformação. Afeta o nosso corpo, o que é isso? Cura. Ou seja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele, a ponto de transbordar, ele afeta todo o nosso ser. Então aqui eu tenho um copo. Poderia fazer isso, não vou fazer não. Mas eu tenho um copo aqui, tem o Espírito Santo. Se eu encher mais, ele vai ficar cheio. Mas se eu continuar jogando, ele vai transbordar. Aí vai alcançar a alma. Invólucro aqui, que está por fora o copo. Vai alcançar a mesa toda. Ou seja, o transbordar do Espírito vai trazer a transformação. Tentou ser transformado? Tentou mudar alguma coisa na sua vida? Está tentando até hoje? Para de tentar e busca o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito e ele vai produzir em você essa transformação. Amém? Outra coisa... É que o copo aqui é transparente, mas se não fosse transparente, você não ia saber nada do que tem ali. Por mais que eu colocasse, deixar cheio, você não ia saber. Mas a partir do momento que eu transbordo aqui de água, mesmo o copo não sendo transparente, você vai ver que tem água. Quando você é cheio do Espírito Santo, isso alcança quem está perto de você.
Quando você é cheio do Espírito Santo, quem está perto de você percebe. Irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, que quando você chegar num lugar, alguém não vai saber o que é, mas vai perceber. Opa, tem uma coisa boa aqui, alguma coisa aconteceu aqui. Quando você chegar no seu trabalho e entrar lá e falar, puxa, estou sentindo um ar diferente, tem uma coisa diferente aqui. É você que chegou, é a presença de Deus, é o poder do Espírito que chega junto com você, é o transbordar do Espírito que vai manifestar onde quer que você esteja, às vezes sem sequer abrir a sua boca. Amém? O inverso é verdadeiro também, né? Às vezes a gente vai em um lugar, não sei se você já foi, que você chega e fala, nossa, o clima aqui está pesado, o negócio aqui está carregado. Em nome de Jesus, você vai ser cheio, não carregado, cheio do Espírito Santo onde você estiver. Amém? Fala ao seu irmão, você vai ser cheio do Espírito. Então veja, Paulo nos ensina então a andarmos cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a primeira vez que isso acontece, mas o transbordar ele deve ser constante. Há sinais desse encher como alegria, prazer, satisfação, coragem, ânimo, disposição, coração para perdoar. Não consegue perdoar? Se enche do Espírito Santo, você vai ver que vai perdoar. Abrir portas, curar, expulsar demônios, alegria. Não tem mais alegria de se reunir com os irmãos? Não tem mais alegria de vir para o culto? Não tem mais alegria para ir para a célula? Se encha do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo, essa alegria volta. Amém? Então veja, esse relacionamento deve ser diário para que ele conduza a nossa vida, pois se isso não acontecer, a nossa carne é quem vai conduzir. Nesse processo de transformação, a nossa vida precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, porque aí vai produzir a transformação. Mas se você não é cheio do Espírito, irmão, a sua vida está sendo conduzida pela carne. Quando a gente fala carne, não estamos falando só de pecado, não é isso. Ser dirigido pela carne é por aquilo, pelo natural, por aquilo que você vê, por aquilo que você pensa, pelas suas emoções. Então, por exemplo, tem gente que fala, deixa eu ver. Quer saber, o Corinthians perdeu ontem, estou chateado, nem vou para o culto amanhã. Aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Meu time perdeu ontem. Bateram no meu carro. Camarada atropelou meu carro com a bicicleta. Estou triste, não vou para o culto. Estou chateado, estou bravo. Briguei com a esposa de manhã antes de ir para o culto. Eu não vou mais. Você está sendo movido pela sua carne, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não quiser fazer algo, ou tiver alguma decisão que você não tem certeza se é bom, se deve, se não deve, faz uma pergunta simples. Espírito Santo, devo ou não devo? Espírito Santo, quebrei o pau, xinguei, fiz não sei o quê, briguei. Devo estar no culto agora de manhã, Espírito Santo? O que você acha que ele vai te responder? Claro que sim. Então veja, mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? E outra coisa, irmãos, a carne, ela tem um sócio. Fala para o seu irmão aí do seu lado, sua carne tem um sócio. Não sou eu, não. Esse sócio é o diabo. Ele se aproveita quando você está vivendo pela carne e coloca situações para você responder com a sua carne. Veja, como somos cheios do Espírito, como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Falando o quê? Proclame a palavra de Deus. Não proclame bobagens. Proclame a graça do Senhor. Não fala besteira. Não fala aquilo que está todo mundo falando. Proclame a palavra de Deus. Você chegou lá no trabalho, está todo mundo falando, está chegando crise, vamos cortar todo mundo, vamos mandar embora. Você vai proclamar outra coisa. Eu sou escolhido do Senhor. Em nome de Jesus, precale a palavra. O médico falou, não tem jeito, não tem como curar, não dá para fazer mais nada. O Senhor levou sobre si essa enfermidade. Não vai na onda daquilo que estão falando, em nome de Jesus. Então fale, proclame a palavra. Fala para o seu irmão, proclame a palavra. Esse aqui quase não tem, eu vou falar aqui, mas quase não tem. Dando graças, não seja um reclamão. Em nome de Jesus. Não seja um reclamão. Aleluia. Você sabe quem é o reclamão, né? Eu sou reclamão? Vou falar a verdade. Eu sou. Ela não quer falar, mas eu sou. Não, sou sim.
Eu vou falar para mim mesmo, não seja um reclamão. Dá graças, irmão. Pastor, mas dificuldade, dá graça na hora difícil. Em nome de Jesus, quando você dá graça, você está demonstrando a sua fé. E isso tem poder espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, não seja um reclamão. Outro também que como é que eu me encho do Espírito Santo também? Sujeitando-os uns aos outros. Se sujeitando. Se sujeitando uns aos outros, sujeitando aos seus irmãos, sujeitando aos seus líderes. Veja que jeito. Entendendo, se colocando numa posição de que ele é superior, não importa quem seja. Ah, mas esse camarada está aqui na cela, está pregando, está falando aqui. Ele é 20 anos mais novo que eu, o que ele tem para falar? O que esse camarada novinho aí é um menino? O que ele tem para acrescentar na minha vida? Ele não tem nada, mas a palavra que ele está ministrando tem. Então, sujeitando uns aos outros. Separe um tempo para se encher, Separe um tempo para se encher, busque o Senhor para ser cheio do Espírito. Ah, mas a minha agenda, a agenda de Deus nunca está lotada para você. Então, em nome de Jesus, separe um tempo na sua agenda também. Oh Deus, está chegando no fim, eu não cheguei no capítulo de hoje ainda. Capítulo 13, esse eu vou mais rápido, tá, irmãos? Fala da cadeira de Moisés. O que era a cadeira de Moisés? Uma cadeira que Moisés sentava para julgar o povo, para dar as direções de julgar. Veja, Moisés se sentava ali para julgar na sua época, mas os fariseus trouxeram isso, e na sinagoga tinha lá, ainda tem, uma cadeira de pedra. Para quê? Para quem está ali julgar as pessoas, julgar o povo ainda. E Jesus, segundo Jesus, eles colocavam fardos pesados nas costas da pessoa, ou seja, colocava a lei, colocava situações, fardos pesados que a pessoa não podia carregar, tinha muita dificuldade. Então eles tinham dificuldade em fazer, dificuldade em seguir. Por quê? Porque era um julgamento. Não julguem quem quer que seja. Não julgue, não importa que você... E hoje você ouve e vê muita coisa, não importa. A palavra de Deus nos ensina, sente-se na cadeira de Jesus. Qual que é a cadeira de Jesus? É aquela onde você é benigno. É a cadeira de quem tem fruto do Espírito. Contrário de benigno, o que é? Então não seja maligno, seja benigno. Amém? Não pense mal das pessoas. Eu me lembrei, Oh Deus. Eu me lembrei de um irmão uma vez que reclamou com o pastor, onde a gente estava um tempo atrás, que ele passou do lado do irmão, passou, falou paz, o irmão olhou para o irmão, fez assim, paz, o irmão, na mesma calçada, o irmão passou direto. E ele foi reclamar com o pastor. O irmão falou para ele, irmão, ele enxerga só 20%, ele só vê o que está na frente dele, ele não te enxergou. Mas ele já estava bravo com o irmão, já tinha falado com o pastor, que esse irmão é isso, que esse irmão é aquilo, mas ele tinha um problema de visão, nem percebeu ele passar. Então veja, mas julgou o julgamento. Hoje o que mais vemos são nas mídias são julgamentos, em forma de opiniões, devido a erros de pessoas, de líderes, de irmãos. Eu me coloquei nessa uma vez, Não sei se vocês se lembram um vídeo de um pai da criança que estava lá numa apresentação da escola, o pai subiu e pegou o menino lá, deu uma bronca, quase bateu no menino, e quando eu vi aquilo, eu falei, miserável, o que ele está fazendo? É todo mundo juntar em cima dele, dar um couro nele. Aí que depois, acho que um dia ou dois depois, passou a outra parte do vídeo, que não colocaram, que é o filho dele pequenininho, o outro filho maiorzinho um pouquinho, indo lá, cutucando, mexendo com o menino toda hora, e foi lá e enfiou o dedo no olho do menino. Eu falei, oh Deus, me perdoa, porque eu não sei se eu faria só aquilo que ele fez. Na hora eu ia subir lá também, Só Deus sabe, ia pedir para o Espírito Santo me corrigir ali, mas eu vou julgar, eu não sei o que eu faria. Então não julgue. Cadeira de Jesus salva, perdoa, ajuda, tem empatia, se compadece. É a cadeira da transformação em pedra perfeita. Amém? E agora sim, aleluia. Capítulo 14, o Jardim do Éden. Onde que essa transformação acontece? Nós temos vivido isso. Nós estamos, estou com a camiseta, fazer a propaganda aqui, A camiseta desse tempo, não sei se a gente chama de campanha, mas é o tempo que nós estamos vivendo, dando ênfase a isso, ao corpo, à unidade. Então veja, onde que acontece? Nós veremos que para sermos lapidados de pedra que vive, a divina semente para a pedra perfeita precisa de um ambiente desenvolvedor. Esse ambiente era o Jardim do Éden, mas agora esse ambiente é a igreja. Fala para quem está do seu lado, você é transformado na igreja. A igreja ela é a embaixada da casa de Deus. Hoje aumenta o número de desigrejados que dizem fazer parte da igreja invisível.
Em parte é verdade, né? Que nós todos os salvos fazem parte da igreja invisível. Mas se esquece que o propósito divino, guarde isso, o propósito divino só acontece através da igreja visível, que se reúne, cresce e tem endereço para congregar. Porque a igreja primitiva se reunia então todos os dias nas casas ou na célula, no templo, estavam juntos tendo tudo em comum. Eram exortados, os que não se congregavam, que não estavam ali, eram exortados a participar da vida comum da igreja. Para que eles faziam isso? Será que eles estavam errados? Não tinham revelação? E os desigrejados hoje, sim, eles têm essa revelação? Não, ao contrário. Os desigrejados é que não têm essa revelação. Porque os apóstolos arriscaram as suas vidas, sofreram perseguições, prisões, apedrejamento até a morte, por algo que não era necessário, que não precisava. Desigrejados ouviram animais selváticos ou se sentaram na cadeira de Moisés para julgar pastores, líderes, irmãos e igrejas. A igreja não era suficientemente perfeita para eles. Meu irmão, a igreja não é perfeita mesmo. Não é mesmo. Tem defeito, tem erros, tem situações. Mas você já ouviu falar da Arca de Noé? Como é que você acha que era dentro da Arca de Noé? Cheirosinho, tudo bonitinho, silencioso, né? Para alguns que gostam de um culto assim, silencioso, que tocaria só um piano ali no fundo. Como é que você acha? Era fedido. Imagina aquele monte de animais. Uma pessoa, como é que dormia naquele negócio? Eu não sei. Porque tem animais que têm hábito noturno. Então, aquela bagunça, um animal aqui, irmão, só um cachorro que eu tenho. Quando o outro late na rua, a rua inteira começa a latir. Eu fico bravo, eu acordo, me dá um... Eu preciso mudar nisso também. Agora imagina uma arca com todos os animais, um late ali, começa aquele fuzuê. Veja, mas a arca, apesar de tudo isso, tem muito trabalho, fedida, quente, barulhenta, mas era o único lugar que tinha vida. O único lugar de salvação era a arca. A igreja pode ter um monte de defeito, e tem, mas é o único lugar para aqueles que são salvos. Amém? Aleluia. Então veja, então os animais, esses desigrejados ouviram animais selváticos. Não entre nessa onda, não ouça. Defeitos podemos achar aos montes, pois somos pedras que vivem, mas ainda não pedras perfeitas. Você tem coragem de falar para o seu irmão assim, ó, estou cheio de defeito ainda? Fala para o seu irmão aí. Vai falar para ele, fala de você. Eu estou cheio de defeito ainda, eu sou uma pedra ainda que está sendo lapidada. Pedras que não são perfeitas, pedras que lascam às vezes uns aos outros, pedras pontiagudas, pedras que machucam, que cortam, que raspam. Ainda que o tempo você vai me dar mais 5 minutos, o Edinho vai fazer a ceia e ele corta uma parte dele. Ô Edson, vem aqui, faz favor. Eu já dei esse exemplo uma vez, mas não tem jeito de você ser lapidado se você não andar junto. Deixa eu ver uma pose legal. Faz assim, ó. Faz essa pose aqui. Então, essa aqui assim, não, só uma. Só uma. A outra, você põe para frente assim. Isso aí. É esquisito. Agora, então imagine, ele é uma pedra, meu irmão. Eu sou outra pedra, mas eu sou assim. E nós vamos ter que andar junto, vem Edson, vamos andar junto comigo aqui. Vamos para lá, vamos. Vai para lá, agora volta lá, Edson, volta. Põe o braço, abaixo de braço. Obrigado. O que é isso? É a pedra, ele é mais pontiagudo do que eu. Mas eu sou mais redondo que ele. Mas eu vou ter que andar junto para os dois entrarem na forma. É raspando um no outro. Que você é lapidado, você é raspado. É aquele negócio, eu não gosto do irmão que fala alto. E Deus coloca na minha frente o discípulo que fala alto. Veja, é isso, nós somos lapidados. É através do Espírito Santo, mas através de um dos outros. E aonde isso acontece? Sozinho na sua casa? Não. Desigrejado? Não. Na igreja. Amém? Seu irmão, independente das dificuldades, dele ser muito diferente, ainda que ele seja esquisito, ele é bênção de Deus na sua vida. Amém? Fala para o seu irmão aí, você é uma bênção para a minha vida. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tenho certeza, irmãos, que quem é desigrejado, antes de desigrejar, conversou com o animal selvático. Conversou com alguém que falou assim,
Provavelmente conversou com alguém, outro desigrejado, que dificilmente falou para ele, não sai da igreja não, é ruim, eu saí, estou sofrendo, e tem dificuldade, e não sei o quê. Com certeza falou isso. O desigrejado deve ter falado, não, esse negócio de igreja é coisa dos homens. Não precisa não, Deus está em você. Onde você vai, Deus está em você. Não precisa de tudo isso não. Você trabalha, você está cansado, você precisa descansar, você precisa dos seus projetos. Foi outro desigrejado. Não ouça. As más conversações corrompem os bons costumes. Culto todo domingo, de manhã. Ah, não, que isso. É o único dia que você tem para dormir até mais tarde. E você vai no culto de manhã? Não. Assiste pelo YouTube, não tem no YouTube, né? Mas assiste outra hora, ouve a palavra de alguém, lê um livro, não precisa. Não é domingo. Veja, não dê ouvidos a esse tipo de conversa de desigrejado. Veja o trabalho de Jesus por suas igrejas em Apocalipse 1, 23 a 22. Ele anda por elas, ajusta, faz promessas e não se afasta de nenhuma das igrejas, ainda que tenha achado nelas defeitos. Coloquei uma lista aqui. Em Éfeso, diz que Éfeso deixou o primeiro amor. Esmirna, não achou problema lá, mas disse, não temas a tribulação que virá. Recebeu promessa. Pérgamo, Pérgamo seguia a doutrina de Balaão. Tiatira, olha só o que falou para a igreja. Deixa Jezabel ensinar e enganar os servos para fornicar e comer sacrifícios. Olha só, assim que só tinha igreja boa lá. Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Filadélfia recebeu uma promessa da vinda dele. Laodiceia, igreja morta, será vomitada. Só bênção essa igreja, só tinha bênção. E Jesus não falou, não, essa igreja aqui, ó, sem chances, vocês não têm mais jeito, vai todo mundo ser desigrejado, some daqui. Não. Não vou vir mais essa igreja. Ele não falou isso. Mas ele amou. Ele fez promessas. Quando estamos reunidos, há uma unção de conexão. Salmo 133, 1 e 2, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Imagina, eu coloquei o exemplo do Edson aqui. Imagina que eu estou encostado, cheio de ponta aqui, o Edson também, mas o óleo é derramado. De alguma forma, o óleo derramado sobre a minha vida. Vai alcançar a vida dele também. Porque ele está junto. É aquele negócio que a gente fala, às vezes o irmão está meio devagar para orar. Mas quando vem, por que a gente fala, irmãos, para orar, às vezes em 2, 3, 4? Porque o camarada fala, não, eu vou orar. Mas quando ele está junto, o poder do Espírito enche. E quando você vê aquele camarada que estava devagar, um está cheio do Espírito, o outro está cheio do Espírito, e daqui a pouco o outro está também, e por aí vai. Por quê? É um poder na conexão. O crescimento para ser pedra perfeita vem através do corpo, pois nele eu sou nutrido, suprido, fortalecido, ajustado, e assim eu cresço. Meu irmão me ajuda nas minhas carnalidades, nas minhas criancices, nas minhas lutas. De glória a Deus, aleluia! Que aquelas meninas estavam comigo dentro do carro lá. Na hora que o camarada entrou na minha frente, me xingou com a bicicleta. Veja, é isso que o seu irmão faz. Amém? Veja, um dedo de criança fora do corpo ainda é um dedo. Mas não tem vida, não vai desenvolver. Coloca no formol, o dedo vai continuar lá. A criança desenvolve, mas o dedo fica pequenininho. Todo membro precisa de sangue. Sangue é vida e sem a conexão do corpo, a consequência é morte. O sangue é a vida de Deus. A vida flui no corpo, a vida flui através da igreja. Amém? Eu me lembro do Silas, né? Não me deixa mentir sozinho. Mas eu pesquisei, é verdade. Tem um negócio que chama bolso de dedo no bolso, uma coisa assim, que o camarada tem uma lesão, e eu já vi uma pessoa assim, já faz muito tempo atrás, ela teve uma lesão, não sei se o dedo ia cair ou perdeu uma parte, e aí para tratar, o médico abriu a barriga, pôs o dedo lá dentro, costurou, e ela vivia assim com o dedo, é esquisito, né? Com o dedo dentro da barriga, para não contaminar e para regenerar. Por quê? Porque ali onde tem sangue tem vida. Porque no corpo tem vida. Amém? Fala para o seu irmão, aqui tem vida. Fala para o tem vida nesse lugar, tem vida na igreja. Então estamos falando de estar conectados. O que é? Veja só, não é só frequentar a reunião, mas estar conectado, no mesmo falar, no mesmo pensar, no mesmo propósito, no mesmo alvo. Está conectado pelo menos, em nome de Jesus, com o seu líder, com a sua célula, que eu quero dizer, não é estar junto lá, não, toda quinta-feira e domingo eu estou. Não, está com o mesmo propósito? Tem o mesmo alvo?
Então veja, fomos chamados para viver o estilo de vida na Trindade, plural e comunitária. E como é que nós vamos aprender a viver assim? Fora do corpo. Não tem jeito. O próprio Jesus não andou só. Você já parou para pensar? Jesus podia ter vindo, ele precisava fazer discípulos, sim. Mas ele não precisava ter andado com aqueles homens, né? E só tinha um homem gente boa, né? Imagine Jesus, tem que andar com esse camarada, eu vou andar com ele. Esse aqui vai trair, esse aqui vai fazer, esse aqui vai fugir, esse aqui vai me negar. Mas ele andou. Na igreja cai por terra o individualismo. Aprendemos limites e que preciso de ajuda. Você vai precisar de ajuda, se não precisou, vai precisar. Não seja orgulhoso, vai precisar de ajuda dos outros, porque uma hora você vai chegar no limite. E aprendemos a trabalhar em equipe. Em João 17:20, o único pedido de Jesus a Deus em relação à igreja foi esse. E não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, fala para o seu irmão, eles, fala para ele, eu e você, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele não pediu para que eles tivessem igreja de poder, saúde, provisão, riqueza, mas pediu pela unidade. Não há individualismo no céu, então aprenda hoje. Não é lá, você está sendo transformado aqui. Não adianta, não, quando chegar lá não tem jeito, né? Lá eu vou ter que aprender. Não, é hoje. Aprenda hoje a viver uns para os outros. Aprenda hoje a viver em unidade. Amém? Fique em pé no seu lugar. Cadê o Edinho? Pode vir para cá, Edinho. Eu esqueci, eu ia colocar para projetar, mas eu vou falar aqui, nós vamos repetir antes de orar. Vai usar o quê? Ah, tá. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para 2 ou 3 pessoas. Eu quero ser um com você. Não fala para uma só não, fala para mais de uma. Nós somos um, em nome de Jesus. E essa camiseta aqui fala sobre isso. Levante a sua mão, nós vamos fazer